E o São Paulo virou uma máquina de vencer jogos desde a renúncia de seu presidente Júlio Casares. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e fala também do Corinthians. Vários atletas saíram, mas o Timão ainda busca clubes para um jogador em específico. E o prazo para essa negociação está bem perto do fim. Quero te contar também sobre o Palmeiras. Existe risco da vitória contra o Fluminense ser anulada por conta de um erro de direito da arbitragem? Já o Flamengo tenta seu segundo título internacional no Maracanã. Por que Júnior Santos foi relacionado para uma única partida do Galo na temporada? Situação do Tite cada vez mais dramática. Eliminação tripla no Bahia. Jogadores do Santos na bronca com o presidente Marcelo Teixeira. Além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola. Sugestão da quarta-feira, bateu bonito. Para essa quinta, preciso de 4 resultados. Da vitória do AZ Alkmaar na Conference League, da vitória do Crystal Palace pelo mesmo torneio, da vitória ou do empate do Al Ahly no Campeonato Saudita, além da vitória do Flamengo contra o Lanús. Combinação que garante uma odd de 2,36, ou seja, a gente mais do que dobra o valor da nossa fezinha. Para pegar esse bilhete pronto exatamente como eu estou sugerindo, basta clicar no link do comentário fixo. Faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete, exatamente como eu sugeri, aparece prontinho para você apostar, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Arthur Jorge agradeceu o interesse do Vasco, mas por meio da sua assessoria cravou que vai permanecer no Al Rayyan. O Arthur Jorge, ex-Botafogo, virou o bola da vez, o plano A do Vasco, desde o não acerto financeiro com o Renato Gaúcho. Já o Botafogo venceu o Nacional de Potosí por 2-0 e se classificou com aperto para a terceira fase eliminatória da pré-Libertadores. Torcedor que foi ao estádio não gostou, porque imaginava por uma goleada. Agora o Botafogo pega o Barcelona de Guayaquil, adversário bem mais complicado. A última sobre o Botafogo, o clube está tentando a contratação de Natan, zagueiro que pertence ao Pumas, negócio de 11 milhões de reais. Já o Internacional empatou com o Remo em 1-1 e pela primeira vez nesse século inicia o Brasileirão sem vitória após 4 rodadas. São 2 pontos em 12 possíveis e muitas críticas ao elenco. Curitiba também vai mal das pernas, derrota por 1-0 para o São Paulo em pleno Couto Pereira. Você sabia que o Coxa venceu apenas uma das 7 partidas que disputou em seu estádio em 2026? Bora falar também sobre Cristiano Ronaldo, que acaba de comprar 25% das ações do Almeria, time da Espanha que joga a segunda divisão. É o terceiro colocado da segunda divisão. O presidente desse time é um árabe e dá para imaginar que talvez o Cristiano Ronaldo nem tenha precisado colocar dinheiro. Ele ganha esses 25% em troca de todo o status que o Almeria ganha com a presença do CR7 entre seus donos. Saideira do giro de notícias, registrar que o Real Madrid eliminou o Benfica com nova vitória e mais um gol de Vinícius Júnior. Com esse gol, o Vini se tornou o brasileiro com mais gols em mata-mata da Champions na história. Ele tem 14 gols contra 13 do Neymar e 11 do Kaká. Preciso falar sobre o Flamengo, que tenta seu segundo título internacional na história dentro do Maracanã, você sabe. Nessa quinta-feira o Flamengo recebe o Lanús, jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Na quinta-feira passada, derrota por 1-0 pro Lanús. Agora o Flamengo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para assegurar o título no tempo normal. Se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para pênaltis. O primeiro título internacional do Flamengo no Maracanã foi conquistado justamente na Recopa Sul-Americana de 2020, quando o Flamengo bateu o Independiente Del Valle. Você tem palpite para esse jogo? Por conta de todas as circunstâncias, fase ruim do Flamengo e um pacto feito entre atletas, tô imaginando uma vitória boa do Fla e a conquista desse título. E o Bahia perdeu nos pênaltis pro O'Higgins do Chile e sofreu uma eliminação tripla. Não entendeu? Eu explico. Na noite dessa quarta-feira, com a Fonte Nova lotada, o Bahia chegou a abrir 2-0.
tomou o gol do 2-1 no segundo tempo e levou a decisão para pênaltis, jogo válido pela segunda fase da pré-Libertadores. Na partida de ida no Chile, o Bahia havia perdido por 1-0. Na decisão por pênaltis, Del e Everton Ribeiro desperdiçaram suas cobranças, o que causou a eliminação do Bahia na Libertadores da América. O fato de não ter chegado nem à terceira fase da pré-Libertadores vai impedir o Bahia de disputar também a Sul-Americana. Detalhe importante, falei em 3 eliminações porque no fim do ano passado o Bahia pediu para não disputar a Copa do Nordeste sob a alegação de que tinha competições internacionais para jogar. Sem Libertadores, sem Sul-Americana e sem Copa do Nordeste, o Bahia vai ter como única chance real de título o Campeonato Baiano. Difícil imaginar que um time eliminado pelo O'Higgins possa prosperar na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro. Enorme prejuízo financeiro. A não ida para a próxima fase, não chegar à fase de grupos da Libertadores, impede o Bahia de arrecadar cerca de 15 milhões de reais. Torcedor muito irritado. E o Bahia daqui até o fim da temporada vai jogar no máximo 48 partidas. Preciso falar agora sobre os jogadores do Santos na bronca com o presidente Marcelo Teixeira. Na última terça-feira, houve uma reunião encabeçada por Neymar para cobrar o presidente. Por que o Marcelo Teixeira virou alvo dos jogadores? Porque eles têm reclamado da presença de aspones, de pessoas próximas ao Marcelo Teixeira no dia a dia, no centro de treinamento e até em viagens. Essas pessoas que não têm nada a ver com o dia a dia do clube têm incomodado, não só o Neymar, mas como a outros atletas. Importante contar que essas pessoas são associadas pelos jogadores àqueles que querem derrubar Juan Pablo Vojvoda, e eles também são acusados de vazar informações internas. O pedido feito pelo Neymar e pelos demais atletas a Marcelo Teixeira é de que apenas pessoas ligadas ao departamento de futebol tenham livre trânsito no centro de treinamento e também nas viagens que o Peixe fará. Partida dessa quinta-feira muito importante para o Santos e para Juan Pablo Vojvoda. O time é o lanterna do Campeonato Brasileiro e pega o Vasco na Vila Belmiro. O Vasco é o penúltimo. Se o Santos vencer, consegue deixar a zona do rebaixamento. Se empatar ou perder, a tendência é que Juan Pablo Vojvoda seja demitido ainda na Vila Belmiro. A saideira sobre o Peixe, Santos pagou a dívida com a Arouca de 15 milhões e 300 mil reais e o transfer ban deve cair nas próximas horas, o que permitirá que Christian Oliva, volante que era do Nacional, jogador uruguaio, seja inscrito. Já o Cruzeiro tem seu segundo pior início na era do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Desde 2003, somente em um momento, o Cruzeiro conseguiu ter uma campanha pior do que a atual depois de 4 rodadas. Vale a lembrança de que o Cruzeiro empatou com o Corinthians em casa 1-1 na noite dessa quarta-feira, fez ótimo primeiro tempo, Matheus Pereira fez 1-0, Caio Jorge chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado, várias chances criadas. No segundo tempo, o Cruzeiro caiu de produção e foi sendo envolvido pelo rival. William, que fazia bom jogo, foi expulso e no lance seguinte, em cobrança de escanteio, o João Pedro Choca empatou. Como consequência, o Cruzeiro tem 2 pontos em 12 disputados. Somente na temporada de 2015, o Cruzeiro havia tido um início pior com 1 ponto conquistado. É importante registrar que em 2011 e em 2016 também havia terminado 4 rodadas com 2 pontos. A diferença é que nunca se investiu tanto quanto na montagem desse atual time. Só o Gerson custou 30 milhões de euros. Caio Jorge teve uma oferta de 35 milhões de euros recusada. E a cobrança hoje é em cima do Tite. Depois da partida, torcedores do Cruzeiro no Mineirão gritaram adeus Tite, adeus Tite. Técnico que trabalhou em 13 partidas, com 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, só 51% de aproveitamento dos pontos. Importante contar que o Tite só não tomou gol em 3 dos 13 jogos à frente da Raposa contra Uberlândia, Betim e América. Não dá para pensar em demissão por agora, mas Tite vai precisar do título do Campeonato Mineiro para ter alguma chance de permanecer no clube. Hora de te explicar por que Júnior Santos foi relacionado para uma única partida do Atlético Mineiro na atual temporada. Parecia que ele estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli. Sampaoli foi embora e no jogo seguinte, contra o Itabirito, vitória por 7-2, Júnior Santos esteve no banco de reservas e não apareceu mais, nem sequer foi relacionado, apesar de ter pedido para jogar pelo time. Júnior Santos esteve perto de se mudar para o Corinthians e para o Bahia, as negociações não aconteceram e ele veio a público para afirmar que tinha a intenção de continuar no clube. Mas
A intenção dos acionistas é não contar com o Júnior Santos. E ele foi relacionado para essa partida contra o Itabirito, vitória por 7-2, em que ele não sai do banco de reservas, para que pudesse ser incluído na lista de atletas que estiveram nos estaduais. Dessa maneira, ele pode ser negociado até o dia 3 de março, próxima terça-feira, quando se encerra a janela, ou até 27 de março, quando fecha de vez a janela por aqui. E aí tem uma diferença importante. Janela do dia 3, próxima terça-feira, se encerra para atletas que não disputaram campeonatos estaduais. Como o Júnior Santos foi relacionado para um jogo, ele vai poder ficar disponível para outros clubes do Brasil até 27 de março. Atleta que ganha R$1 milhão por mês e nem sequer tem ido para o banco de reservas. Só para completar sobre o Galo, na noite dessa quarta-feira, derrota por 2-1 para o Grêmio. O Atlético é o 16º colocado, 2 pontos em 12 possíveis, e entrará na zona do rebaixamento ao lado do Cruzeiro, caso exista um vencedor no confronto entre Santos e Vasco na Vila Belmiro nessa noite. Qual a chance de a vitória do Palmeiras por 2-1 contra o Fluminense na noite dessa quarta-feira ser anulada por conta de um erro de direito? O vacilo foi cometido pelo árbitro Felipe Fernando de Lima, que permitiu ao Palmeiras dar o pontapé inicial no primeiro e no segundo tempo de jogos. É óbvio, você sabe, um time começa o primeiro tempo, outro time começa o segundo tempo. E aí vale a observação do que é o erro de fato e o erro de direito, são os dois principais erros que podem ser cometidos por árbitros em campo. O erro de fato está relacionado à interpretação de jogo. O juiz não dá um pênalti que aconteceu. E nesse caso, não há anulação de partida, há apenas uma punição ao árbitro e para seus auxiliares. O erro de direito está na não interpretação correta da lei, como nesse caso. Está registrado na lei que o futebol precisa ter um time dando pontapé inicial no primeiro tempo e outro time dando pontapé inicial no segundo tempo. Mas, apesar de confirmado o erro de direito, dificilmente esse jogo será anulado. Tudo porque não houve impacto direto no resultado da partida. Não saiu um gol do Palmeiras logo depois de dar o pontapé inicial no primeiro ou no segundo tempo. Diante desse cenário, a avaliação de especialistas em arbitragem é de que vai haver uma punição ao Felipe Fernando de Lima, o árbitro da partida, mas nenhuma chance de o jogo ser anulado, cancelado ou refeito. Palmeiras que iniciou a partida de forma brilhante, abrindo 2-0, depois tomou um sufoco enorme. O Lúcio fez 2-1, o Fluminense criou várias oportunidades para conseguir o 2-2 e não o fez. Com mais uma vitória, o Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, são 10 pontos conquistados em 12 possíveis. Palmeiras e São Paulo são os donos das melhores campanhas. E é sobre o São Paulo que eu quero falar a partir de agora. Pode ser só uma coincidência, mas desde que Júlio Casares renunciou à presidência do São Paulo, o tricolor deslanchou. Nesse momento, semifinalista do Campeonato Paulista e líder do Campeonato Brasileiro. Foram 10 jogos desde o adeus do Casares, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São Paulo não perde há 8 partidas e vem de 5 vitórias seguidas. Na noite dessa quarta-feira, mesmo usando reservas, São Paulo venceu o Curitiba por 1-0 no Couto Pereira. O gol foi marcado pelo Cauli em cobrança de pênalti. Cauli que acaba de chegar e vem aos pouquinhos garantindo um bom crescimento. Com a vitória em Curitiba, o São Paulo chegou a 10 pontos. Se igualando ao Palmeiras, eles são os líderes da competição nacional. Desses 8 jogos de invencibilidade, o São Paulo tem 7 vitórias e 1 empate. 14 gols marcados e 5 gols sofridos. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para avaliar se a saída do Júlio Casares tem a ver com essa sequência positiva ou se foi uma mera coincidência. Comente, por favor. E o Corinthians ainda não conseguiu encontrar clube para Alex Santana, jogador cujo salário gira na casa dos R$700 mil por mês. E o mais importante vem agora: o Timão tem apenas até terça-feira para encontrar um clube interessado no jogador. O fato de não ter disputado o campeonato estadual impede que ele seja transferido para outro time brasileiro depois dessa data. Prejuízo grande de um atleta que nem tem treinado com o restante do elenco. Desde que voltou do empréstimo do Grêmio, no início dessa temporada, o Alex Santana foi avisado de que estava fora dos planos do técnico Dorival Júnior e tem treinado em horário separado. Jogador contratado em 2024,
foi emprestado no ano passado para o Tricolor Gaúcho, com a camisa do Corinthians 37 jogos, 17 como titular, 2 gols e o título do Campeonato Paulista do ano passado. Tem contrato até dezembro de 2027. Com detalhe importante, o Alex Santana custou aos cofres alvinegros 2 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense. O que você, na condição de dirigente do Corinthians, faria com o Alex Santana? Aceitaria qualquer negócio para emprestá-lo, ainda que tivesse que arcar com 100% dos salários? Reintegraria o jogador ou continuaria pagando esse enorme salário sem que o atleta não fosse utilizado? Já usa o espaço para comentário, para opinar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.